Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na continuidade do nosso evento da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, né, que é organizada por uma série de entidades, né, das quais eu vou citar nominalmente. Tem a PQC, que é a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a CIPT, Associação dos Trabalhadores do IPT, a CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Regulamentados, a FEBRAGEL, a Federação Brasileira de Geólogos, SINTEPQ, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Ciência, Pesquisa e Tecnologia de São Paulo, o CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o CIGESP, Sindicato dos Geólogos no Estado de São Paulo, o mandato do vereador Eliseu Gabriel, da Câmara Municipal de São Paulo, e pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Nós parabenizamos de antemão todas as entidades participantes e organizadoras, e agradecemos muito também toda a infraestrutura, todo o suporte dado pela equipe de trabalhadores da Câmara, do gabinete do vereador Eliseu, certo? E vamos, então, nessa tarde agora, nós vamos falar de tecnologia da informação como suporte às políticas públicas, né? Nós teremos 4 palestrantes que falarão de temas diferentes, mas ligados à tecnologia da informação, os quais a gente já também agradece muito a participação. Bom, a ideia da gente fazer esta tarde no evento da semana é exatamente a gente poder discutir esta ferramenta que é fundamental em todos os setores da vida da sociedade, né? Bom, uma coisa importante também, o seguinte, um aviso a dar, é que todas as palestras, não só essa da agora, como as outras palestras que aconteceram, e ainda vão acontecer, elas estarão no canal, num canal que chama-se Fórum da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um link do YouTube, tá? Os colegas vão postar isso no nosso chat. Bom, então, já para a gente dar início, eu vou convidar a engenheira de computação e pesquisadora do IPT, a Maria Cristina Machado Domingues, que ela é diretora da Unidade de Negócios, Tecnologias Digitais do IPT, que ela vai nos falar sobre essa ferramenta. Cristina, a gente agradece muito a sua participação e desejamos boa palestra. Obrigada. Muito obrigado. Você tem 15 minutos. Eu vou avisar quando estiver faltando 2 minutos, tá bom? Pode deixar, Zé. Muito obrigado, Cris. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Cristina, sou pesquisadora do Instituto há 21 anos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E sou pesquisadora há 21 anos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Antes disso, trabalhei na Prefeitura de Cotia, também na parte de tecnologias digitais, então conheço um pouco de como que é esse trabalho com as prefeituras. Mas vamos conhecer um pouquinho do Instituto antes, né? Então, vou fazer um merchan aqui do IPT. O IPT é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, né? Ele esteve presente em todas as etapas de desenvolvimento tecnológico do país desde 1899, ajudando inclusive no desenvolvimento da cidade de São Paulo. A nossa sede fica ali na cidade universitária, aqui na capital paulista. Nós temos mais 2 unidades, uma em Franca, outra em São José dos Campos. Nós contamos com 39 laboratórios, 100 funcionários, promovendo competitividade das indústrias, melhoria da qualidade de vida. Na parte de setor público, o IPT, o Instituto, tem temas variados, nós trabalhamos com vários temas: qualidade e segurança das edificações, gestão de árvores urbanas, diagnósticos ambientais, recursos hídricos, resíduos sólidos urbanos,
monitoramento das rodovias, monitoramento dos trens, enfim, promovendo soluções inovadoras, usando tecnologia, otimizando, né, o recurso para melhorar o bem-estar da população. Então, o Instituto e as políticas públicas, eles se confundem, né, porque o IPT sempre trabalhando em prol da população. Então, aqui eu tenho alguns números, né, do IPT. Eu estou com dificuldade. Pronto. Aqui nós temos 7 unidades de negócio, o IPTT. Então, nós temos a Bionanomanufatura, que trabalha bastante com química, nanotecnologia, biotecnologia, uma área importantíssima aí para o governo, cidades, infraestrutura e meio ambiente, trabalhando com sustentabilidade, riscos, obras civis, a parte de energia, né, geração de energia, infraestrutura de energia, eficiência energética, energias limpas, habitação e edificação, então, conforto ambiental, desempenho, segurança, materiais, sustentabilidade, materiais avançados, a área que eu estou dirigindo agora, que é tecnologias digitais, então, IoT, né, internet das coisas, sistemas embarcados, sistemas inteligentes de transportes, que nós chamamos de ITS, inteligência artificial, analytics, e também temos a área de tecnologias regulatórias e metrológicas. Na área de tecnologias digitais, nós temos 3 áreas, né? Na unidade de tecnologias digitais, nós temos 3 áreas: engenharia de software e transportes inteligentes, IA, inteligência artificial e analytics, internet das coisas e sistemas embarcados. O IPT, agora eu trouxe também esse slide, o IPT abriu o seu campus recentemente por uma iniciativa de inovação aberta em hard tech aqui no Brasil, conectando diversos atores do ecossistema. O IPT Open. O IPT Open, ele é a pedra fundamental de um projeto maior do governo do estado de São Paulo, e está na cidade de São Paulo, pegando aquela região da CEAGESP, o IPT, a USP, então, o CIT. Dentro do IPT, nós temos 2 modalidades das empresas estarem dentro do Instituto, com hub de inovação e centro de inovação. Então, a ideia é ter esse ecossistema de inovação, universidade, instituto e empresas dentro do instituto. Então, a influência da inovação na vida em sociedade é uma realidade cada dia mais nas nossas vidas, ainda mais depois da Covid, né? Todo mundo ficando em casa, e um exemplo para a gente é o smartphone. Quem que vive sem smartphone? As relações sociais mudaram profundamente. Não tem jeito. Hoje todo mundo sem um smartphone não consegue se comunicar, e ele é tudo. Você faz uma busca no Google, você faz uma compra, você faz uma consulta médica, inclusive, você consegue fazer um agendamento. Então, está cada dia mais com essa alteração da velocidade da informação, mudou completamente a rotina. Essa tecnologia está mudando a rotina das pessoas, né? E aí, por sua vez, a competitividade entre as empresas, entre os países, estados e municípios vem crescendo, especialmente no que se refere a criar ambientes inovadores ou ecossistemas de inovação, que é o caso que o IPT trabalha aí com o IPT Open Experience. Vamos falar um pouquinho de transformação tecnológica, né? Nós estamos, como eu acabei de falar, com toda essa inovação, com todo esse novo mundo, né? Que está todo transformado. Isso em todas as áreas, na área da saúde, na área da cidade, na área da educação. A tecnologia transformou rapidamente, com o Covid acelerou, né? Já estava em transformação tecnológica, acelerou isso. Então, a gente precisa ter capacidade de inovar, né? As empresas, os municípios, o governo, precisam inovar.
porque o mundo está cada dia mais globalizado, nós estamos mais conectados, mais interconectados. Eu trouxe aqui algumas tecnologias super utilizadas, que nós estamos esperando aí o 5G, que pode ajudar bastante toda essa comunicação da cidade, interoperabilidade de sistema, e o 5G ajuda bastante, inteligência artificial, agentes autônomos, que são os sistemas trabalhando sozinho, né? Os chatbots, os robôs automatizados. Trouxe também partes mais delicadas, que é a segurança cibernética, que nós ficamos totalmente passivos, né, dessas invasões. Então, a gente precisa tomar, assim, muito cuidado com... A gente tem um monte de coisa, um monte de conexão, banco funcionando no nosso smartphone o tempo todo, e a gente... Agora que a comunidade tecnológica está mais preocupada com segurança cibernética. Então, aqui alguns dessas tecnologias, né, Big Datas, sistemas inteligentes de transporte para a cidade é super importante, que é o ITS, ainda mais com essa ideia de carros autônomos. Então, realidade aumentada, a gente está trabalhando bastante, o mundo, né? Está trabalhando bastante com todos esses atuadores. E para a cidade, né? O que eu posso fazer para a cidade ser transformada, para a cidade ser melhor, para a gente ser mais conectado, para gerar inovação. E essa inovação é um fator determinante, central da produtividade, né? Ampliando o crescimento sustentável, até e tornando sustentáveis as trajetórias de aumento da renda e redução de desigualdades no país. Então, a gente precisa inovar. O poder público precisa inovar. Então, utilizando essas tecnologias, ele consegue acelerar isso, né? Essa busca aí pelo novo, por essa relação que a gente pode ter. Agora, é importante, essa busca, na verdade, precisa criar uma relação simbiótica entre o poder público e o privado, né? Tem que estar interconectado. A inovação, além de ser um tema importante nas agendas políticas dos países, estados, municípios, está bastante nos debates sobre crescimento e desenvolvimento econômico. Não dá para a gente fechar os olhos para isso, né? A gente precisa trabalhar um pouco essa inovação. Não dá para viver como vivíamos há 20 anos atrás, cheio de papéis, com um monte de dados desorganizados, com falta de comunicação, com prontuários sem ser eletrônicos, com prontuários manuais. A gente precisa aprender a inovar. Como fazer isso, né? Como que a gente vai inovar? Precisa de dinheiro, precisa de recurso. Quem sabe fazendo uma integração, universidade, institutos, empresas, governo, a gente consegue melhorar isso, né? Tem muitas coisas prontas já na tecnologia, tem muitos repositórios de códigos, muitos repositórios de dados. Por que o governo não utiliza isso para promover essa transformação digital, né? E por que não fazer essa integração junto para a gente conseguir alavancar isso? É uma questão que a gente deixa, né? Deixa aqui no ar, que com certeza todos os poderes públicos pensam bastante nisso, porque a tecnologia está aí, mas como trabalhar com essa tecnologia para ajudar a população, para transformar em políticas públicas, né? Então, acho que como que tem sempre uma pergunta que fica assim: como que um município que tem características empreendedoras, o município de São Paulo tem, mas nós possuímos uma baixa cultura voltada
aos setores tecnológicos, né? Como que a gente pode estimular a inovação, a ciência, a tecnologia, melhorando a economia local no futuro, né? Então, essa é uma questão que a gente pode ficar pensando e falar, nossa, a gente precisa utilizar esses recursos. Ah, é muito caro, sai muito caro, mas tem, como eu disse, tem muita coisa já pronta que a gente pode utilizar. Recursos, por que não fazer parceria com as universidades para fazer pesquisa e inovação? Então, acho que a gente tem que olhar de outro jeito. Nós estamos num outro mundo, né? A gente precisa olhar de uma outra forma para fazer essa gestão. Mais 2 minutos, tá, Cris? Um dos pontos, nossa, só um dos pontos bem forte aí é cidades inteligentes, é energia inteligente, como que a gente reduzir o custo de energia usando, cidades estão usando LED, né? A LED diminui o custo. Transporte inteligente, então semáforos inteligentes, conectados com sensores dos carros, então também é um tema bem importante. Dados inteligentes, dados de prontuário eletrônico, atendimento eletrônico, agendamento, chatbots, as cidades têm muitos dados. Infraestrutura inteligente, então uma infraestrutura que tem redução de custo de energia, que tem as suas utilities, água, luz, gás, controlada, monitorada para não ter perda, mobilidade inteligente, então o percurso dos ônibus, enfim, dispositivos inteligentes em tudo. Então, esse é um dos temas importantes que a cidade precisa, cidades inteligentes. O IPT desenvolveu uma plataforma, chama IPT Pro Municípios, que conecta gestores públicos com conhecimento dos técnicos do IPT. Então, nós estamos com um programa aí, com webinars de cidades inteligentes, falando bastante da questão de cidades inteligentes, todos aqueles temas que eu coloquei anteriormente, e também fazendo um autodiagnóstico de maturidade dos municípios. O município de São Paulo está na plataforma de municípios, mas só a Secretaria do Meio Ambiente, porque como é uma cidade muito grande, até o prefeito assinar, não sei o que, nós conseguimos colocar a Secretaria do Meio Ambiente que está utilizando a plataforma de municípios. Mas tem atendimentos gratuitos, cursos e atualização e capacitação de curta duração, consultas a mais de 500 especialistas técnicos, pesquisadores do IPT, solicitação de visitas. Então, uma plataforma em que o Instituto se conecta com os municípios. Eu trouxe aqui também alguns projetos que nós já desenvolvemos e que pode ser utilizado com as prefeituras. Então, monitoramento de poluentes foi uma parceria com a USP e a SP Trans para fazer o monitoramento da cidade, colocando sensores nos ônibus da SP Trans. O barulhômetro, que são sensores de ruídos, para ouvir em determinada região o quanto que está fazendo, como que está a acústica dele, que tem até um site que vai colocando qual período que é mais barulhento, vamos dizer assim. Monitoramento das rodovias, mas esse monitoramento de rodovia pode ser monitoramento de qualquer coisa, monitoramento da cidade, monitoramento dos hospitais, das UBSs, enfim, monitoramento é um sentido bem amplo. Nós também fazemos verificações de análise, radares, fizemos para a CET, trabalhamos bastante com a CET na análise de dados e imagens, rastreamento em RFID, né? Nós também já trabalhamos com isso, com a polícia científica, com a CPTM, monitoramento das áreas de risco, foi falado em outra apresentação, gestão das árvores urbanas, aí nós desenvolvemos Cisgal para a prefeitura, e hoje o Cisgal já está muito diferente, e aí ele mudou até de nome, chamar Bio. Suporte na tomada de decisão no enfrentamento do Covid, nós fizemos, junto com o governo do estado, uma sala de situação dentro do Palácio, e a nossa
Nós fizemos o monitoramento das rodovias, quem entra de uma cidade sai para outra, ia sair para outra, para a gente saber onde as pessoas estavam circulando. Também a questão dos celulares, né? Onde as pessoas estavam indo, estava fazendo origem e destino, nós fizemos origem e destino, enfim, trabalhamos bastante na sala de situação do governo do estado. Também monitoramento de utilidades, né? O quanto de água, o quanto de energia vai gastando aquele edifício, aquela escola, enfim. Gestão do atendimento à população, nós trabalhamos com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tem todo o atendimento, mais de 50 unidades de atendimento, tudo integrada. Trabalhamos junto com a Prefeitura de São Paulo também no selo de acessibilidade digital. Recentemente fizemos a validação do sem papel, que está no estado inteiro. Então, o IPT tem muito que mostrar, é muito curto aqui, meu tempo já acabou. Então, eu estou à disposição para qualquer pergunta e depois qualquer contato, né? Obrigada, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Muito obrigada. Pelo tempo, passou muito rápido, Zé. 15 minutos. Depois a gente vê se sobra mais um tempinho aí, a gente vai ter a oportunidade de falar. Te agradece muito a Maria Cristina, né? E realmente é um tempo bastante exíguo, né? Porque ela mostrou aí a quantidade de alternativas dentro desse campo, tecnologia da informação, né? Enfim, o quanto que isso pode ser útil para subsidiar a construção de políticas públicas, né, municipais, estaduais, no caso, principalmente os municipais, que é nosso foco, né, e também contribuir na implementação, contando com todo esse aparato aí fantástico que são as instituições públicas de pesquisa, né, e outras instituições também de pesquisa, né. Mas agradecer muito, Cristina, realmente o tempo foi curto, mas vamos ver se a gente tem mais um tempinho depois, né, e aí nós passamos, então, nós chamamos, então, a colega Luciana Pascarelli, ela é geóloga da Coordenadoria de Produção e Análise de Informação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura Municipal de São Paulo. Luciana, a gente agradece muito a presença e, de antemão, desejamos boa palestra, tá? Por favor, 15 minutos, tenta, Luciana. Ai, o tempo. Vamos lá. Obrigada, Zé Luiz, obrigada pelo convite para participar. Quando eu vi o tema, né, que era a Semana da Ciência, Tecnologia, Inovação, Desenvolvimento, eu falei, olha, uma semana não vai dar para falar de tudo isso, né? Haja visto o tempo, nosso tempo é curto, mas eu acho que mesmo com tempo curto, esse é um assunto que acho que todo mundo que está aqui, e eu acho que a organização também entende isso como algo muito especial, muito caro, muito importante para a gente, sobretudo no momento que a ciência acaba sendo questionada e investimentos aí também não tão priorizados, então é nesse momento que a gente tem que falar bastante também. Vou compartilhar também minha apresentação. Que não é esta, pronto. Momento. Agora sim. Bom, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo já desde 2004 e atualmente estou trabalhando com dados e informações na Coordenadoria de Produção e Análise de Informação, como o Zé Luiz falou, e a minha ideia é a gente falar um pouquinho aqui especificamente sobre a geoinformação, que é o assunto que a gente que ganhou, né, muita evidência, eu acho que de uns tempos para cá. A gente tem entre as nossos produtos, vamos dizer assim, os trabalhos que a gente desenvolve na coordenadoria, tem o GeoSampa, que eu não sei se todo mundo conhece, ele já está no ar desde 2014, então tem um tempinho já. Falar um pouquinho sobre ele, mas também falar um pouquinho dos bastidores, assim, né, de como é que a gente chega até
esse suporte tão necessário para a política pública, e isso do ponto de vista da própria administração municipal, né? Essa é a carinha do GeoSampa, para quem não conhece. O GeoSampa, aqui também está o endereço. O GeoSampa hoje está com cerca de 20 milhões de usuários ano. A gente teve esse número, é um número expressivo para a prefeitura, comparando com outros sites e outros serviços da prefeitura, realmente é um número muito significativo. Provavelmente a gente passe desse número de usuários esse ano. A gente tem aí 300 ao lado direito, né? A gente divide aí nas camadas de informações, nos temas, né? Então, para quem nunca navegou, a cada item que você tica, vai selecionando, essas informações vão aparecendo no mapa. Então, hoje a gente está aí com mais de 300 camadas de informação, 18 secretarias envolvidas aí na produção desses dados e na alimentação desse sistema. E esse lance do acesso, né? A gente começou lá em 2015, poucos acessos, a ferramenta foi sendo conhecida, e, em geral, essas soluções acabam, principalmente sites, né? Acabam tendo um pico, assim, de novidade, depois o uso começa a diminuir e tal, e o que aconteceu com a gente não foi isso, a gente vê um uso crescente, significativo, e que é muito bacana, né? A gente fica muito feliz, mas isso traz uma baita responsabilidade em termos de qualidade de informação, em atendimento de uma demanda que é crescente, não só em termos de quantidade de dado, mas também de velocidade, e mostra muito claramente para a gente, se a gente tinha alguma dúvida de que precisamos de dados para muitas coisas, esse panorama esclarece, deixa muito claro o quanto essa ferramenta tem sido importante tanto para a sociedade como para os próprios servidores públicos, né? Claro que a gente também tem que colocar na conta que o mapa virou algo muito inovador, né? Muito rico em termos de informação. Se a gente pensar em alguns tempos atrás, quem mexia com o mapa era o geógrafo, o geólogo, o arquiteto, o engenheiro, o cartógrafo, então era uma coisa mais de especialista, né? E isso hoje mudou, todo mundo tem um mapinha, certamente, aí no celular, ou pesquisa para saber como é que vai chegar mais rápido em determinado lugar. Vou reservar aquele hotel, deixa eu ver quais são as informações, quais são as atrações que eu tenho em volta. Então, ele é uma forma de comunicação muito direta, muito rápida, que é só a gente pensar como é que eu descrevo um local, como é que eu posso imaginar uma determinada região, a melhor forma de mostrar isso através do mapa. Então, essas duas, dados e mapas, esse casamento que deu certo, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E, claro, como que a tecnologia também permite que a gente acesse essa informação. Uma coisa é eu acessar o mapa num papel, mas como é que eu troco, como é que eu atualizo esse dado? Porque a cidade, ela é dinâmica, ainda mais se a gente pensar em São Paulo. Aqui eu só trouxe um exemplo, é um recortezinho de uma tela do mapa, eu não quis navegar, até para a gente também não interferir em conexões e tudo mais, mas eu peguei um pedacinho, esse pedacinho acho que tem 1 quilômetro quadrado, 1,5 quilômetros, e eu acho que habilitei, acho que 5 camadinhas do GeoSampa, né? Então, eu tenho semáforos aqui, eu tenho as calçadas, que são essas linhas em vermelho, aqui eu tenho vagas especiais, escolas, favelas, loteamentos. Aqui, esses pontinhos são os postes de iluminação, todos os pontos de iluminação da cidade de São Paulo estão no mapa, assim como as árvores, tem os pontinhos verdes. A ideia, e aí para antes de concluir aqui, mas a ideia é para que cada um desses elementos eu consiga, além de visualizar no mapa aqui, que ele está nessa rua, nesse cruzamento, eu ter mais informações sobre ele. Então, tem a linha de ônibus que eu não falei, mas aqui tem um quadrinho. Então, para cada elemento do mapa, eu trago todos aqueles dados que eu estou associado. Então, essa é um pouco a lógica do GeoSampa, e a ideia é, se nesse 1 quilômetro quadrado, 1,5 quilômetros, acho que aqui é em Itaquera,
eu tenho essa quantidade de informação, imagina isso para São Paulo, imagina se eu habilitasse todas essas camadas, né? Imagina que isso é atualizado, então talvez essas informações que eu estou vendo aqui hoje, na semana que vem eu já tenha alguma alteração. Então, essa para a gente ter, essa é uma tela que eu achei interessante para a gente ter essa dimensão da riqueza que esses bancos de dados nos trazem e da importância dessa integração, né? O grande lance do GeoSamp, eu acho, é que a gente trabalhou numa lógica de não centralizar informação e dado, né? De não trabalhar com grande repositório e todos os dados são coordenados e gerenciados por uma equipe ou por um órgão específico. E aí a gente trabalha com a integração. Então, a ideia é que cada secretaria, eu falo que tem muita gente que está fornecendo dado para o GeoSamp e nem sabe ali trabalhando na sua secretaria. Continuam trabalhando na sua política de específica, né? Então, a Secretaria de Habitação trabalhando, a Secretaria do Verde, Infraestrutura, Fazenda, e nós, com essa responsabilidade, é uma responsabilidade legal até que a nossa secretaria tem, de estabelecer um sistema de informação geográfica, consiga coletar esse dado nessa fonte, transformar isso para que a gente consiga ver numa base só. Então, essa ideia de que o território talvez seja o melhor documento, vamos pensar assim, né? Mas a melhor forma que a gente consiga ver a informação integrada é a lógica do GeoSampa, sem necessariamente a gente centralizar. E, claro, estabelecer os mecanismos para que a atualização, né, também seja constante. Então, hoje, se uma informação muda na origem, é importante também que ela mude naquela plataforma que está integrada com os outros dados também. Essa também é uma telinha que eu tirei, né? A gente viu ali os elementos naquele pedacinho ali da região de Itaquera, e a gente consegue até com maior detalhe, né? Esse aqui é um desenho de um lote fiscal, que é a menor unidade territorial, né, da cidade de São Paulo, e olha quanta, só do lote. Aí eu vim menos ainda, eu vim só para um lote, e olha quanta informação que a gente consegue só desse pedacinho, se ele está numa área de proteção ambiental, se é uma área contaminada, se é área de patrimônio histórico, qual é o zoneamento desse lote. Então, é uma ferramenta que, além de permitir essa visão macro da cidade, ela também consegue atender quem precisa de maior detalhe, casos pontuais e específicos, né? Esse também foi um trabalho que isso também está dentro do GeoSampa, é o mapeamento 3D da cidade, né? É a evolução da cartografia que a gente hoje começa a trabalhar, e além de ela ser uma imagem muito bonita, né? Esteticamente, é muito legal, né? Mas o mais bacana é que essa informação, esse arquivo, o arquivo de dados para toda a cidade, ele pode ser baixado. Aliás, todas as informações que estão no GeoSampa podem ser não só visualizadas, mas você pode fazer o download, é gratuito, não precisa login, senha, nada, isso também é importante. E a partir dessas informações, como elas têm uma precisão muito alta, a gente consegue determinar altura de edificação, volume de copa de árvore, dá para verificar toda a rede elétrica, e aí a gente já conversou até com algumas outras secretarias, né, a possibilidade de a gente analisar onde é que estão aqueles fios que estão interferindo na copa das árvores. Será que tem algumas regiões onde isso é mais recorrente? Esse é um problema bastante importante que impacta a cidade de São Paulo. Enfim, todo elemento que tiver sob o solo, né, sob também, né, mas sobre o solo, ele é escaneado e isso aparece como nuvem de pontos, né, por isso que tem aqui os 1.520 quilômetros quadrados, que é a área da cidade mapeada através desse escaneamento. Então, esse também é um produto, né, um material que a gente disponibilizou no GeoSampa.
E aí, a gente falei um pouquinho, né, da questão dos especialistas, hoje não são mais os especialistas que usam os mapas, hoje a gente usa, mas para quê, né? Além daqueles usos do cotidiano que a gente já sabe aqui por experiência própria, e para quem também, né? Quem é que está usando esses dados? Quais são os usos possíveis? Maria Cristina falou aí de várias frentes que o IPT trabalha, e lógico, toda essa tecnologia, todas essas soluções partem de alguma informação de base, né? Eu coloco aqui alguns exemplos, porque é muito comum que a gente tenha um grande número de pesquisadores, né, e professores usando essas informações e tal, mas eu digo que esse uso, ele é Faz 2 minutos, Lu. credo para todo mundo. Não, mais um pouquinho só, porque deu uma... Pode seguir, pode seguir. Tá bom, tá bom, tá bom. É, na verdade, é para todos, né? Tanto para gestão, é impossível que se a gente consiga fazer gestão sem saber o que está acontecendo, sem saber aonde está acontecendo, é isso que vai falar para onde a gente quer ir, né? O diagnóstico da cidade. Para a sociedade, não só para ela utilizar, para promover as soluções, mas é uma forma também de dar transparência às informações da prefeitura, afinal, são informações públicas, né? Então, a Maria Cristina colocou ali, né? A gente fala muito sobre cidades inteligentes, smart cities, a gente está vendo essas soluções acontecendo, mas o que eu gosto de mostrar é aquilo que a gente não vê, né? Falar um pouquinho dessa parte da infraestrutura, né? Até então a gente está aqui vendo, usando as soluções, baixando os dados, baixando o mapa, que bacana, integrando e tal. Agora, para isso acontecer, a gente precisa de um alicerce, a gente precisa de uma infraestrutura que conta com os dados, claro, com os sistemas de informação que estão aí trabalhando com esses dados, com computadores, com a tecnologia, com os fluxos de trabalho que são fundamentais para que isso aconteça, com a legislação que dá um suporte para todas as nossas atividades, com os mecanismos de gestão, enfim, é uma rede de engrenagens que, se alguma coisa acontece, o resultado que a gente vai ter para o usuário acaba também sendo impactado, e tudo aquilo que vai decorrer daquela atividade que ele está fazendo. E pessoas, né? Porque quando você pesquisa tecnologia, a gente tem aquela imagem do computador e os bits e os bytes e aquela tela, que é legal também, que é ótimo, que ajuda, mas atrás disso tudo tem a necessidade da vida humana, né? A gente está falando de tecnologia para resolver problemas da nossa vida, muitos deles que nós mesmos criamos. Então, isso também vem no sentido da própria cidade. Eu vou encerrando por aqui. Eu gosto sempre de mostrar também um pouco dessa linha do tempo, né? O GeoSampa foi lançado em 2014, mas nada começou ontem. E isso é importante para a gente mostrar a relevância e a necessidade de um investimento contínuo, de um apoio contínuo, de criação, de capacitação de profissional, de investimento em pesquisa, das parcerias, né, que a Maria Cristina falou. Quando a gente está fazendo tudo isso dentro da prefeitura, a gente também está fazendo ciência dentro da prefeitura, a gente também está fazendo pesquisa dentro da prefeitura. Nosso departamento especial, a gente tem cerca de 20 técnicos, economista, arquiteto, geógrafo, geólogo, engenheiro agrimensor, estatístico, grande parte deles com mestrado e boa parte com doutorado. Então, quando a gente recebe uma demanda, identifica um problema, porque isso é importante também, né? A gente fica pensando muito na solução, mas talvez investir mais tempo em saber qual é o problema específico
ajuda bastante, e essa experiência do servidor público é fundamental para estruturar esse processo. Isso não começou ontem, como mostra essa linha do tempo, e todo esse trabalho a gente sempre faz questão de agradecer, de valorizar e de lutar para que ele continue sendo valorizado, que é o que permite que todas essas soluções, que essa cidade que a gente precisa colocar no rumo para onde a gente quer, tanta coisa para fazer, tantas desigualdades que a gente tem que tratar, tem que cuidar, tem que entender. Isso só é possível com esse trabalho, sabendo da informação, sabendo desses dados, entendendo essa organização e disponibilizando para todos. É isso. Aqui era só uma amostra também de outras plataformas que a gente tem no departamento, a série Informes Urbanos, o Observa Sampa com os indicadores da cidade, um acompanhamento histórico bem bacana, os informes que são publicações, quase até resumos assim científicos que a gente produz de dentro da prefeitura também. É isso, obrigada, Zé Luiz, obrigada pelo tempinho aí a mais, e fico aqui à disposição para a gente conversar mais. Nossa, Luciana, nós que agradecemos muito, assim, olha, se eu pudesse deixar você falando até às 8 da noite, viu? Não Você faça sempre isso, pelo amor de Deus. Isso mostra, quer dizer, você vê a palestra que a Cristina fez, mostrando, assim, alternativas numerosíssimas, né, dentro desse mundo da tecnologia, da informação, tecnologia digital, né? A Luciana mostrou já o universo de aplicações e mostra toda a capacitação fantástica, assim, em poucas palavras, que a Prefeitura Municipal de São Paulo tem, e tudo que pode ser útil ao que nós vimos nas palestras anteriores, nos eventos anteriores de gestão de riscos, de habitações urbanas precárias, né, uma cidade inteligentíssima, digamos assim, capacitada, e tanta exclusão como fala a Luciana. Então, eu acho que realmente é muita coisa que a gente pode aproveitar e potencializar, né? Eu acho que esse evento está sendo muito importante para mostrar exatamente que o casamento, a integração, o entrelaçamento que pode ser feito entre o conhecimento, as equipes, o parlamento, enfim, né? Vamos adiante, então também eu vou começar a falar aqui, vou falar muito, eu estou só moderando. Bom, muito obrigado, Luciana, ela foi até didática, ensinando até coisas básicas da tecnologia digital, da informação, né? Muito obrigado. Bom, agora nós vamos ter a palestra do Hadi Llamas Papini, né? Que ele é administrador de empresas e é diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo, que vai aí mostrar uma atuação também nessa área de tecnologia digital, tecnologia da informação, as suas aplicações, o que ele tem feito aí para zelar essa cidade, né? A palavra, Hadi, você tem 15 minutos, a gente vai fazer a mesma coisa, faltando 2 minutos, dar uma avisar, tá bom? Boa palestra. Muito obrigado também pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente mostrar um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui na Secretaria das Subprefeituras, né? Me apresentar, sou Hadi Papini, administrador de empresas, sou pós-graduado em controladoria, em gestão de pessoas. A minha área aí de paixão que eu cresci, que eu me encaminhei profissionalmente, foi realmente essa área de tecnologia da informação para as cidades, né? A Secretaria das Subprefeituras é a secretaria responsável pela zeladoria da cidade, também a fiscalização das posturas urbanas aí, e a gente atua através das 32 subprefeituras, mais o departamento que eu estou hoje, que é o departamento de zeladoria, que cuida de apoio e domínio anel viário, né? Eu vou colocar aqui a minha apresentação e falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Secretaria. Nós chegamos aqui na Secretaria em 2017, encontramos essa cidade, Luciana, até a gente bebe muito do Geo Sampa, é uma base muito importante para a gente. Eu fiquei até feliz porque o nosso número do tamanho da cidade, né, 1.500 quilômetros da cidade, bateu com o número dela, falou, então a gente está na linha. Encontramos aqui
uma cidade monstruosa, né? Uma cidade gigantesca, são 2 Nova York, 7 Buenos Aires, né? 2 milhões de habitantes, 17 mil quilômetros de via. Isso, 17 mil quilômetros é uma rua com 2 mãos daqui até o Japão. 4 mil quilômetros de córrego, 500 mil bueiros, 5 mil praças. Então, era um desafio gigantesco. Encontramos uma secretaria aqui com pouquíssima informação, pouquíssimos dados, e basicamente, por incrível que pareça, trabalhando com toda essas, você imagina, são 550 mil ordens de serviço por mês, trabalhando com uma planilha em Access, que foi o Alexandre Bodonese, nosso secretário, que tinha feito quando foi subprefeito 10 anos antes. Então, a gente estava com as informações muito, muito comprometidas, né? Vou falar hoje dos nossos 2 principais, acredito, programas, né? Nós temos 9 programas de tecnologia de informação que trouxeram para a gente um pouco de luz sobre esse tamanho dessa cidade gigantesca. Então, são 9 programas, eu precisaria de um tempão para poder falar deles aqui, desses 9 filhos nossos, mas vou falar do SGZ e do GeoVista, né? Bom, vamos lá pelo SGZ. Quando a gente encontrou essa cidade toda, desse tamanho, essa quantidade de OS, ordens, a gente tinha um sistema manual de controle das operações, né? Pensamos aqui, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente consegue controlar 1.500 ordens de serviço por dia em 32 subprefeituras na mão, em fichas manuais, os carros eram rastreados, ainda tinha alguma coisa, mas nada que consolidasse isso num dado. Então, sentamos com o pessoal da Prodan para desenvolver o SGZ, né? Ele já vinha em andamento e a gente deu realmente um foco maior nele. E ele tinha que se encaixar nesses quadros, né? Ele tinha que ter uma visão de futuro, ele não podia ser uma coisa cara, ele tinha que ser tecnologia na medida correta. A gente precisava rever os processos, né? Que é aquela história, não se automatiza processo ruim, não se traz vícios do passado para um sistema novo, né? Precisávamos dessas integrações com todos os outros sistemas ligados da prefeitura e uma cultura de servir, uma coisa de mudar. A gente precisava atender o munícipe e fornecer informação para o restante da estrutura. Essa foi a nossa linha de trabalho. Desenvolvemos, então, ele entrou em operação no meio de 2018, o SGZ, nos pilares básicos estabelecidos, né? Que era, primeiro, integrar os serviços em tempo real. Então, hoje nós temos um mapa em tempo real de todos os serviços que estão sendo feitos na cidade. Ele integra automaticamente com os outros serviços de outras secretarias. 156, o GeoSampa, como eu falei, que a gente utiliza diariamente, recebendo informações dele, transmitindo informações para lá. O SOF, que é o sistema da Fazenda de Finanças, outros sistemas via web service, esses outros 9 sistemas, 8 sistemas que a gente desenvolveu também são integrados com o SGZ, e aí a gente conseguiu, então, ter primeiro o que é feito de zeladoria na cidade de São Paulo, quais são as demandas reais da cidade de São Paulo, né? E isso começou a dar número para a gente de trabalho. Então, o que é o orçamento que a gente necessita, qual orçamento em qual região, quantas equipes trabalhando no lugar, qual a demanda que a outra subprefeitura tem. Então, a gente começou a planejar de verdade a zeladoria da cidade integrada, sabendo onde um serviço é mais necessário, onde outro serviço é mais necessário, né? E criando registros e transparência desses dados. O SGZ hoje é um sistema aberto, o Tribunal de Contas tem acesso, por exemplo, a todas as nossas operações, eles conseguem acompanhar OS por OS nossa, todas
operações são feitas com descritivo de quantidade de material utilizado, foto do serviço antes, foto do serviço depois. Quando um serviço chega de um 56, ele entra automaticamente no SGZ, é disparado um serviço de moto inspetores, porque nós descobrimos que 30% dos serviços ou não existem mais, ou estão com problemas em georreferenciamento. Então, esse moto inspetor vai no local, faz o filtro desse serviço, cadastra, ele encaminha para o serviço correto, que, por exemplo, às vezes a pessoa pede um tapa-buraco. O munícipe não é obrigado a saber que um buraco na calçada não é um tapa-buraco. Então, o moto-inspetor, quando ele está lá na rua, ele já faz a reclassificação de serviço para ele ir para o serviço correto. Você imagina uma coisa da cidade de São Paulo desse tamanho, quando isso numa ficha na mão, isso nunca ia ser atendido, ia demorar muito tempo para conseguir ter um atendimento, né? Hoje nós monitoramos todos os serviços de zeladoria da cidade, microdrenagem, que é a limpeza de galerias, a conservação das galerias, o tapa-buraco, serviço de serralheria, desfazimento, poda, remoção de árvores. Então, é um sistema que ficou gigante. São 1.500 solicitações atendidas por dia, quase 500 fornecedores em 4.500 contratos, 1.800 veículos, então é uma frota gigante que a gente já consegue acompanhar ela online, em que lugar que elas estão, que serviço que esses veículos estão fazendo, e hoje a gente tem o maior serviço, né, o maior sistema de zeladoria do mundo, né, nada se replica nesse tamanho em nenhum lugar. Nós procuramos até no desenvolvimento, fomos para a feira, Barcelona, que é Smart Cities, assim, não existe nada nesse tamanho, nesse padrão. A gente encontra muita coisa de IoT, muita coisa de soluções, mas, assim, aplicada, que realmente traga resultado, a gente não conseguiu encontrar. O que refletiu esse investimento, né? Temos todos os outros sistemas, mas, assim, é onde há necessidade maior e a gente consegue ter uma evolução contínua, né? Um segundo programa nosso, que eu acho que é um filho muito querido nosso aqui, é o GeoVista, o sistema nosso de gestão de pavimento. Nós tínhamos o problema aqui do recap e do tapa-buraco, né? Nós não tínhamos gestão, nós não sabíamos efetivamente aonde o serviço tinha que ser feito ou aonde ele não
onde ele tinha mais necessidade, onde ele tinha menos necessidade. Então, como era feito, como foi feito historicamente, tinha um estudo antigo na cidade, de onde tinha que ser sido feito, onde tinha mais fluxo, mas esse número não era muito preciso, não era um número atual, né? Então, a gente realmente não tinha um planejamento muito correto para planejar esses serviços, né? Olá, conexão, vocês estão me vendo? Sim. Estão conseguindo ver aqui a Parece apresentação? que deu alguma coisa na transmissão, não? Parece que teve alguma coisa na transmissão. Deixa eu... Voltou. Tá... Voltei eu aqui. Isso, Tá, voltou. perdão, Pode projetar. Desculpa, de que parte que a transmissão caiu? Eu tenho impressão quando você estava falando do GeoVista. Tenho certeza. Pega do GeoVista que eu acho que... A parte a apresentação está aparecendo aqui agora? Ainda não. Não. Voltou a aparecer? Voltou, isso. Voltou, sim. Voltou. Pronto. Ótimo. Então, bom, vamos passar rapidinho aqui de novo, então. Nós, então, eu estava falando, a gente não tinha um controle como estava o pavimento da cidade, né? Nós não tínhamos um mapa, tínhamos alguns estudos antigos, mas não era uma coisa atualizada. Então, a gente não tinha um caminho para onde a gente deveria fazer um recapeamento, onde a gente tinha problemas para ativar um tapa-buraco com maior foco, né? E aí, perdão, então a gente não tinha um critério efetivo para poder fazer um recap ou para poder fazer um trabalho mais aprofundado, né? Estamos trabalhando com informações defasadas, muitas vezes atrasadas, então a gente não conseguia planejar corretamente esses serviços. Nós fomos buscar uma solução que encaixasse naquele nosso conceito, né? Tecnologia na medida certa. Então, nós procuramos a USP, através do pessoal da FDTE, que desenvolveu para a gente um sistema onde a gente colocou nas bandejas de alguns veículos um sensor que ele pega a rugosidade da rua. Então, a gente usou o índice internacional do IRI, e conforme o veículo rodava, ele vai dando para a gente a rugosidade da rua. E a gente começou a ter um mapa em tempo real do que está acontecendo nesses 17 mil quilômetros de vias da cidade, né? Esses sensores foram instalados em táxis, em carros de aplicativo. São 200 veículos hoje em circulação, que geram um custo bem baixo, né, para a operação do sistema. E aí a gente tem em tempo real a qualidade do asfalto da cidade. Então, aqui realmente a gente conseguiu dar um foco muito grande no recap da cidade. Hoje a gente sabe qual via precisa, qual via não precisa de um serviço mais profundo, né? Já avaliamos 80%, hoje passou um pouquinho mais de 80% da cidade, e nós temos rua por rua, trecho por trecho, como está a qualidade das vias. É um sistema inédito, não existe em nenhum lugar do mundo, e a gente tem muito orgulho aí de ter conseguido desenvolver essa tecnologia. Encontramos coisas assim, por exemplo, mas coisas que, quando a gente falava do tamanho da cidade de São Paulo, as empresas desistiam, agradeciam e não queriam tocar o projeto. Radir, mais 2 minutos, tá bom?
Ok, eu vou apresentar só, então, a última evolução, que é do GeoVista, que agora a gente colocou o sisteminha de inteligência artificial nele. Então, nós estamos com esses veículos agora, eles são equipados com câmeras e a gente consegue identificar as falhas no asfalto também visualmente. Eu vou passar um videozinho rápido, só para vocês entenderem como é que está essa tecnologia. Essas aplicações, elas são todas capturadas pelas câmeras. Nesse momento, quando a gente identifica essas falhas, elas já são transferidas para o SGZ, e no SGZ a gente abre uma ordem de serviço já para fazer o buraco ou as trincas que são encontradas, né? Também a gente faz cataloga, faz o arquivo desses itens que são lombadas, boca de lobo, que tem ajudado a gente em outros programas, como o programa de drenagem, o programa de acompanhamento de vias. Então, assim, a gente tem usado essa informação para muitos outros sistemas nossos. Então, é um sistema que está permitindo para a gente mapear mesmo as ruas da cidade, né? Hoje nós temos uma abertura aí de OS de em torno de 500 ou 600 ordens de serviços da cidade. Temos um sistema abrindo automaticamente 500, 600 ordens de serviços por semana na cidade automaticamente. Então, esse é um pouquinho que eu queria mostrar aqui da Secretaria das Subprefeituras, aí desses dois sistemas aí que a gente desenvolveu. Obrigado aí, Radir, parabéns pelo trabalho no dia a dia, pela ferramental aí desenvolvido, né, e mostrando aí toda essa potencialidade e realidade, né, que é a tecnologia digital, tecnologia da informação, e utilizando bastante aí o GeoSampa, né, muito interessante aí, parabéns pela palestra e pelo trabalho, né. Bom, agora nós teremos a última palestra, que vai falar a Mônica Pavão, né? Ela é geógrafa, né? E é pesquisadora científica do Instituto de Pesquisas Ambientais, é o IPA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Nós agradecemos muito a Mônica e desejamos boa palestra. E você tem 15 minutos. Você tem 15 minutos. 15 minutos, eu aviso, faltando 2. Tá bom, vou compartilhar aqui a apresentação. Está conseguindo ver, Zé Luiz? Está conseguindo? Tá. Só falta colocar no modo da apresentação. Tá legal, já estou colocando. Isso. Boa tarde a todos. Eu agradeço pelo convite para participar da mesa. Eu sou a Mônica, né, sou pesquisadora do Instituto Florestal, atualmente do IPA, né. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, porque é o seguinte, em junho desse ano foi criado o IPA, que é Instituto de Pesquisas Ambientais, né? E o IPA, ele integrou os 3 institutos de pesquisa, o Instituto Florestal, o Instituto Geológico e o Instituto de Botânica, tá? E quando eu me referir a Instituto Florestal, vocês não estranham, porque eu estou há 27 anos no IF, né? Então, tá só para explicar essa mudança que houve agora no governo.
tá bom? Então, eu vou falar sobre um inventário florestal do estado de São Paulo, que é o mapeamento da cobertura vegetal nativa, né? Que tem como objetivo mapear toda a cobertura vegetal nativa do estado. Como a nossa colega Luciana falou um pouquinho, né? Ela falou um pouco do histórico no final da apresentação dela, eu também vou falar um pouquinho do histórico aqui de todos os outros mapeamentos, né, que foram feitos, tanto no Instituto Florestal como na Secretaria da Agricultura também, né, antes dos mapeamentos mais recentes, né. Então, por exemplo, nós tivemos em 72 o mapeamento de um autor chamado Serra Filho e outros autores, em que foi contabilizado 17,7% do território paulista, né, era composto por vegetação nativa. E aqui são os exemplos de como era feito esse mapeamento. Na época ainda não era feito exatamente por fotointerpretação com fotografias aéreas, né? Esse mapeamento era feito em cima de fotoíndices, né? Quem trabalha com cartografia sabe o que eu estou falando, né? E era um mapeamento amostral, né? Era assim, a simbologia que era aplicada num determinado ponto representava uma quantidade de vegetação, né? Então, nós tínhamos aqui as categorias que eram mapeadas, né? E aí depois eram gerados esses mapas, né? Mas não era assim, era assim, mais para ter uma ideia, era um mapeamento amostral, a gente pode chamar assim, né? E também teve o trabalho do Mauro Vitor e outros autores de 74, que é bem conhecido, que ele fez uma reconstituição da cobertura vegetal nativa do estado de São Paulo, desde o início do século, né, até o ano de 2000. Desde quando havia 81,8% da cobertura vegetal nativa, que se estimava até o ano 2000, que existia uma previsão de 3% de cobertura vegetal, né? E aí, felizmente, essa previsão não se concretizou, né? Mas é um trabalho também bastante relevante aí para essa área. Nos anos de 90 e 91, né, foi feito o primeiro inventário florestal no Instituto Florestal, foi quando eu entrei, né, para trabalhar lá. E ele foi publicado em 1993, foi feito com imagens de satélite do Landsat 5, com 30 metros de resolução espacial, e a escala era 1 para 50 mil, tá? Nessa época eram imagens analógicas ainda, não existia imagem digital, né? E a legenda era essa legenda aqui: mata, capoeira, cerradão, cerrado, campo cerrado, várzea, restinga e mangue. Era uma legenda regional, né? Essa é a capa da publicação, e o resultado foi 3.330.744 hectares, o que correspondia a 13,4% do território do estado de São Paulo. Depois, em 2000 e 2001, teve um outro inventário, tá, que considerou esse período de levantar das imagens, né, mas foi publicado no ano de 2005, também com o satélite Landsat 5, Landsat 7 e Cibers também, resolução de 30 metros, a mesma resolução anterior, né, do inventário anterior, e também escala 1 para 50 mil, tá? E esse levantamento resultou em 3.457.301 hectares, o que correspondeu a 13,9% do território do estado de São Paulo. Depois, 2008 a 2009, estou quase chegando lá, hein, no mais recente. 2008 a 2009, que foi feito com o apoio técnico da Fundag, né, que é ligada à Secretaria da Agricultura. Utilizamos imagens do satélite ALOS com resolução de 10 metros, né, então aí já um ganho, né, de tecnologia, e escala também mais detalhada, 1 para 25 mil. Com esse mapeamento foram identificados 185 mil novos fragmentos de vegetação nativa, né, graças aí à melhoria da resolução da
das imagens de satélite que foram utilizadas, e a legenda também, já foi utilizada uma outra legenda, que foi uma legenda, uma adaptação, com a legenda do IBGE e do Veloso de 1991. Esse inventário resultou em 4.343.718 hectares, 17,5% do território paulista. Bom, agora eu vou falar do inventário mais recente, né, que é o que temos agora, que é o inventário de 2020, que ele foi, o período de execução foi entre fevereiro de 2019 a março de 2020, tá? E houve um protocolo de utilização desse mapeamento de várias instituições que compõem a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, os antigos institutos de pesquisa, as coordenadorias da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Fundação Florestal e a CETESB. Esse protocolo foi com a intenção de verificar quais eram os principais objetivos de cada instituição, né? E, assim, quais os detalhamentos do mapeamento, o que seria preciso fazer a legenda mais adequada. Tudo isso foi conversado nesse protocolo de utilização. Vocês estão me ouvindo, Zé Luiz? Está tudo tranquilo aí? Sim, tá, aqui está ouvindo. Eu estou então tá consultando. Bom. É que é estranho, é que eu não ouço ninguém. Mas eu estou monitorando aqui, o pessoal está me informando se tiver algum problema. Isso, tá, por favor, tá legal. Então, esse é o mapa da cobertura vegetal nativa do estado de São Paulo, o mais recente, né, que temos agora, que foi publicado, não foi publicado, mas foi terminado, né, foi finalizado no ano passado. Bom, o período, né, como eu falei, 2017 e 2019, data de divulgação 2020, a grande diferença desse mapeamento e dos outros foram os produtos sensores utilizados, né, que foram produtos de alta resolução dos satélites WorldView, QuickBird, GeoEye, com resolução de 0,5 metro, né, e escala compatível com 10.000, 1 para 10.000. E a área mínima mapeada foi 1 hectare, né, o que corresponde a 1.000 metros quadrados. A legenda foi a mesma do inventário anterior, só que com a diferença é que foram mapeados estágios de regeneração da vegetação. Então, temos estágio médio e estágio avançado da vegetação. Depois a gente pode conversar, caso, né, vocês não sejam exatamente da área, sobre caso surja alguma dúvida. E o resultado desse mapeamento, né, foi uma área de 5.670.532 hectares, o que corresponde a 22,9% do território paulista, com 185.487 fragmentos a mais detectados. Bom, aplicações do inventário florestal, né, do mapeamento da cobertura vegetal nativa do estado, são várias aplicações. Aqui é um exemplo, né, de mapeamento. O mapeamento da vegetação está no fundo, e nós temos as unidades de conservação do estado de São Paulo e outras áreas protegidas, né? Então, esse mapeamento ele pode ser recortado, por exemplo, de acordo com os limites das unidades de conservação. E isso pode ser utilizado nos planos de manejo, por exemplo, das unidades de conservação, né? Que é um mapeamento bem detalhado, e, se caso for preciso, durante a elaboração dos planos, a gente pode detalhar um pouco mais, mas é um mapeamento que serve a esse propósito, né? Bom, aqui é só para exemplificar as diferenças de resoluções, da resolução espacial das imagens utilizadas aí nos vários inventários, né? Então, na década de 90, o Landsat 5, depois 2010, a imagem do ALOS, e agora a imagem do WorldView em 2020. Então, a gente pode perceber a melhora, né, da resolução espacial e, por consequência, a resolução, melhora de detalhamento do mapeamento da vegetação também.
Bom, outro recorte aqui que podemos fazer, por exemplo, é um recorte do índice de cobertura vegetal nativa por município, né? Aqui, esse mapa nós separamos em 5 classes, municípios com menos de 10% de cobertura vegetal nativa, em vermelho, em laranja de 10 a 15, em amarelo de 15 a 20, nesse verde médio, né, que é boa parte dos municípios aí, entre 20 e 50, e maior que 50% de vegetação nativa, que são os municípios mais que ocorrem no Vale do Ribeira, né, localizam-se no Vale do Ribeira e na Serra do Mar. Outro recorte que a gente pode fazer é por bacia hidrográfica, tá? Aqui tem um outro exemplo. Também fizemos aqui uma classificação de acordo com a porcentagem de ocorrência, né, da cobertura vegetal nativa. Essas bacias em laranja são as que possuem a menor porcentagem de cobertura vegetal natural, né? Depois, em seguida, em amarelo, em verde médio, e esse verde mais escuro, novamente, corresponde à área da Serra do Mar, Vale do Ribeira, né? Litoral, enfim. Bom, aqui é um recorte que foi feito para o município de São Paulo, né? Porque Câmara Municipal de São Paulo, o tema do evento São Paulo também, é a superfície do território. Depois a minha colega Luciana me corrija, ver se eu estou correta aí na superfície do território do município de São Paulo, 152.169 hectares, né? E vegetação nativa, de acordo com esse último inventário, 41.672 hectares de vegetação, o que corresponde a 27,4% do território do município. Aqui, agora eu vou mostrar rapidamente algumas áreas, né, amostrais de regeneração e de supressão da vegetação nativa que foram coletadas aí pelo estado inteiro, né, algumas amostras que nós fizemos. Por exemplo, aqui é uma área lá no município, entre Caçapava e Taubaté, uma área que à esquerda, em que havia mineração de areia, né? E à direita, depois teve uma restauração da cobertura vegetal natural, né? Em função aí da legislação também, né? Que as mineradoras têm que cumprir. Aqui, por exemplo, dá para ver que teve um adensamento, né? Da cobertura vegetal nativa, desse fragmento. Aqui também adensamento. Aqui também do lado esquerdo, né, a gente consegue ver as falhas, e depois do lado direito dá para ver que melhorou bem a cobertura vegetal nativa. Outro exemplo aqui é áreas em volta de condomínios, né, nesse caso aí, porque alguns, claro, tem que seguir a legislação, tem que fazer restauração, né, então, por exemplo, em 2010 não havia essa cobertura. Mas 2 minutos, viu? Tá legal, estou terminando. Tá ótimo, tá ótimo. E outra aqui, agora também aqui, essa aqui é de regeneração, né? Dá para ver que metade do polígono do lado esquerdo estava praticamente sem vegetação e depois recuperou. Essa também era uma área de cultivo e foi recuperada, foi restaurada. Aqui já são exemplos de supressão, né? Nós temos aqui esse polígono em amarelo e no norte do polígono aí uma área grande que foi ocupada aí por ocupações espontâneas, né? Não sei se é esse o nome exatamente. Aqui outra área no município de Praia Grande, que foi suprimida aqui por conta de uma construção, né? De galpões. Aqui também um pouquinho de supressão da vegetação nativa por ocupação. Bom, esse gráfico, ele ilustra todos os levantamentos que foram feitos desde a década de 70 até hoje, né? E o que a gente pode ver é que, ao longo do tempo, houve uma regeneração, existe uma tendência de regeneração da cobertura vegetal nativa no estado de São Paulo, né? Representado aqui no gráfico pela Mata Atlântica, e um decréscimo acentuado das áreas de cerrado. Aqui é para falar sobre aplicações, de uma maneira geral, assim, para todos, né? Para o público em geral.
O shape da cobertura vegetal nativa do inventário florestal, ele é disponibilizado lá no site do DataGel, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? Então, todos podem ter acesso, desde a Polícia Militar Ambiental, sociedade civil de uma maneira geral, instituições de pesquisa, universidades, ONGs, né? Todas as secretarias de Estado, prefeituras, né? E também os institutos de pesquisa do IPA, Fundação Florestal, as coordenadorias da Secretaria do Meio Ambiente também e a CETESB. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês. Esses são os autores do trabalho, né? Os meus colegas aí, o Marco Aurélio Nalon, o Ciro, aqui está o meu e-mail, caso alguém queira escrever, a Marina e a Natália Ivanauskas. Obrigada. Deu tempo? Deu tempo. Muito obrigado, Mônica. De nada. Nós temos 11 minutos para o nosso teto e temos algumas perguntas, né? Eu vou tentar ver se eu consigo atender alguma mais ampla, né? Por exemplo, a Márcia Cabral, ela pergunta sobre assim, o que faltaria para que os sistemas de informação públicos sejam interligados. Se isso acontece, se falta recursos. Eu não sei quem poderia responder. Eu acho que talvez, como a Luciana falou do GeoSampa, que é um sistema bem amplo, talvez a Luciana com a Maria Cristina talvez pudesse responder rapidamente, dar uma ideia sobre isso. Primeiro, a possibilidade de interligação. Segundo, se ocorre e se não ocorre, falta recurso humano, financeiro. Uma perguntinha. Posso falar rapidinho? Simples, né? Fala aí. Não, mas fundamental, né? Porque isso é o que evita retrabalho. E quando a gente fala de retrabalho, a gente está falando de investimento, né? Então, se eu posso gastar menos, por que eu vou gastar o dobro, o triplo, às vezes, refazendo algo que um órgão já tem feito? Na Prefeitura de São Paulo, né? A pergunta foi entre órgãos municipais e estaduais. É isso, Zé, né? Mais ou menos. Sistemas de informação, né? Isso. Sistema de informação. Se a gente olhar... Deixa eu até agregar mais uma coisinha para vocês, que eu acho que vai na mesma linha, que a Rosmari pergunta, a questão de utilização. Eu vou aproveitar essa interligação e da interligação, essa utilização no apoio à implementação, concepção, subsídio às políticas públicas, no caso da Prefeitura Municipal, entendeu? Certo. Então, dentro da Prefeitura, a Prefeitura tem aí mais de 20 secretarias. Quase uma cidade-país, a gente já tem a noção do tamanho de São Paulo. Então, dentro da prefeitura, cada secretaria tem a sua autonomia orçamentária, né, o planejamento, claro, inclusive de sistemas de banco de dados. Então, essa integração, o GeoSampa só existe porque essa integração acontece dentro da prefeitura. A gente não, né? Então, se ela é possível entre as secretarias, eu conecto sistemas que estão cuidando da base do IPTU, que estão cuidando da gestão das árvores, eu faço uma leitura desses dados, eu tenho um mecanismo que eu consigo integrar e possibilitar, sobretudo, a disponibilização disso numa plataforma única. É o que faz a gente trabalhar com o sistema de informação integrado de fato. Então, isso é possível dentro do município, às vezes dentro de uma secretaria, a gente já precisa conectar esses sistemas. Eu acho que isso acontece muito com o Radir, né? Os sistemas que estão fazendo a zeladoria de várias frentes, eles precisam se conversar. Então, isso vai de um nível dentro de uma secretaria, dentro de uma prefeitura, e claro que a gente pode ter conexão com sistemas externos. Os dados, muitas vezes, hoje, eles são fornecidos, naquela época muito antiga, que eu não era muito pequenininha, era um disquete, era um pendrive, né? A gente está falando em bancos. E como é que a gente hoje transfere dados? Via rede também. Então, muitos desses bancos fornecem serviços de dados.
Então, eu consigo me conectar ao GeoSampa, ou eu consigo me conectar a um dado do governo do estado, porque lá no governo do estado tem um link que eu, acessando esse link, conectando ao GeoSampa, eu consigo já fazer essa transferência de informação. E isso pode ser pago, tem muita tecnologia gratuita para fazer isso. Se falta, eu acho que falta conversar, né? Falta estratégia, falta a definição da política para é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer, porque ferramenta tecnológica a gente tem muito profissional capacitado para fazer isso, é questão de organizar, estabelecer quais são esses fluxos. Legal. Eu acho que a gente posso falar um pouquinho aqui também. Pode. Nossos sistemas são também integrados, por exemplo, o sistema da Fazenda, com o sistema SOF, com o GeoSampa. Nossos sistemas também estão com o pessoal da CET, da SP Trans. A gente traz da CGE, principalmente, nós estamos desenvolvendo um sistema de clima e previsão de serviços, OS por inteligência artificial aí baseado em clima, que a gente usa os dados do CGE. Então, assim, nossos sistemas são basicamente todos eles vivem das integrações aí dos dados que a gente manda e recebe de outras secretarias. Cris, quer falar alguma coisa? Não, essa experiência deles, eu fiquei encantada com as apresentações, essa experiência aí dessa integração da Prefeitura de São Paulo, é isso que a Luciana falou. Tem vários serviços que podem ser conectados. Se não tem uma integração, pode ser, às vezes, conversa, né, Luciana, à vontade, mas, enfim, legal que já está acontecendo. Aí você fez uma outra pergunta, Zé. Que era como são várias perguntas que a Rosemary fez no sentido assim de como essas tecnologias, esse sistema, tem essa aplicação que tem sido feita pela prefeitura ou até mesmo pelo IPA, no caso da Mônica, né? Está subsidiando a elaboração de projetos de lei para a Câmara Municipal ou, no caso, também para a Assembleia Legislativa. É uma pergunta que ela fez. Ou até mesmo que possa estar subsidiando outras políticas públicas. Entendeu? É uma pergunta... São várias perguntas que eu estou tentando condensar para... Eu acho que a Luciana porque a pergunta para a Luciana e para a Mônica, no caso, assim, da ferramenta que subsidia projetos de lei para a Câmara Municipal e, no caso da Mônica, para o Legislativo Paulista, no caso da cobertura vegetal. Como pode subsidiar? É isso. Eu não vou conseguir responder especificamente em relação a um projeto de lei determinado, porque não tenho conhecimento. Mas, assim, a partir de um mapeamento, a gente consegue identificar áreas onde faltam coisas, por exemplo, né? Então, se eu percebo, a partir do mapa da arborização da cidade, que eu tenho territórios onde essa arborização é um pouco menor, é um indicador de que alguma coisa está acontecendo. Por que será que a arborização é menor, né? Não é simplesmente, vamos plantar. Peraí, está acontecendo alguma coisa. O mesmo a gente pode falar pela iluminação, né? Identificação dos postes, das lâmpadas, como é que eu faço a manutenção disso, da troca dessas lâmpadas, como é que eu integro isso aos sistemas. Então, assim, as políticas públicas, elas só são feitas com base em informação, em dado. Não dá para, né, a gente brinca, acho que aquele local precisa... Não, a gente precisa desse subsídio. Então, essas informações e esse olhar integrado, né, a gente não consegue olhar para a habitação se não olhar para a infraestrutura sem o transporte. É isso que essas plataformas e que o trabalho que a gente tem feito vem permitindo dentro da gestão, mas também pela sociedade. O controle que se faz sobre isso, né, ou saber, por exemplo,
desse monitoramento, desses dados que a prefeitura tem em relação à zeladoria, é claro que tem o impacto direto no usuário que está vendo o seu serviço ser, né, a sua demanda, o seu saque ser respondido com o menor tempo possível, mas é importante também que esses dados, e eles estão abertos para a sociedade, porque acaba sendo uma prestação de contas do serviço, né? Todas essas ferramentas, para a gente, são ferramentas de cidadania também, né? Acho que é isso. Não sei, Radir quer complementar, se você conhece algum outro uso mais específico. Ou Mônica, né, na verdade, que tem a visão de Estado. A gente aqui fornece muito dados, por exemplo, para recapeamento, questão da Câmara definir ruas prioritárias. Então, a gente, por exemplo, o sistema do GeoSampa fornece muito dado assim, para poder embasar, direcionar esses investimentos, né? Só complementar a revisão do plano diretor, né, que está sendo feita, está sendo feita com base em dados também da cidade, dados territoriais, o plano emergencial de calçadas, ou seja, quais são aquelas calçadas que precisam de intervenção mais emergencial, onde é que elas estão localizadas. O mapa, ele não só fornece subsídio, mas também ele traz as informações que são resultados dessa discussão. É bem bacana por isso. Posso falar um pouquinho, Zé? Com relação... Isso, fala no âmbito do Estado, assim, se essa ferramenta... No âmbito do Estado, o mapeamento ele está disponível, né? Como eu falei lá no site do DataGel, né? E é o shape geral do Estado, mas ele vai ser disponibilizado aos poucos agora para as prefeituras, né? Na verdade, o recorte vai ser por unidade de gerenciamento dos recursos hídricos, né? E quem forma as unidades de gerenciamento geralmente são os municípios, né? E há pouco tempo, inclusive, teve uma reunião no Palácio lá dos Bandeirantes, e foi acordado entre o subsecretário do Meio Ambiente e os prefeitos que esse material vai ser disponibilizado, né? O shape vai ser recortado por município. Então, cada prefeito que tiver um interesse, ele vai poder entrar no sistema, né? E vai poder baixar o mapa, na verdade, de vegetação do município dele, né? Que muitas vezes as prefeituras, elas não estão... Tem muitas diferenças, né, de preparo, assim, e muitas diferenças também de uso de tecnologia, né? Muitas podem não ter um mapeamento tão detalhado, né, como tem no inventário, né? E aí esse mapeamento é disponibilizado pelas prefeituras, né, para as prefeituras, e aí pode ser usado, assim, eu não tenho agora ideia de que projeto de lei pode ser feito, né? Mas eu acho que a partir desse dado, né, que é um dado detalhado, né, o dado do município, né, que as pessoas os técnicos podem ir lá fazer trabalho de campo, podem conferir as categorias que foram mapeadas, né, eu acho que tem inúmeras aplicações. Quer dizer, mas você vê que tem potencial, né, para subsidiar a formulação de legislação, tanto legislações no âmbito estadual, como legislações recortadas, digamos assim, no âmbito de município, particularmente em São Paulo. No âmbito estadual, na verdade, já atende vários programas internos já da Secretaria do Meio Ambiente, né, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, por exemplo, áreas indicadas para restauração florestal, né? O que a Luciana falou, é importante ver onde não tem, né, onde não tem árvore, onde não tem cobertura vegetal natural, onde não tem, então são áreas que podem ser indicadas para serem restauradas, né? Essas e outras aplicações. Cris, quer falar um pouquinho, Cris, sobre a questão... Não, então, acho que toda tecnologia, acho que pode subsidiar, né, Zé, porque, como eles mostraram, coletam dados, dá para fazer análises, então é uma questão só de saber quais dados para qual projeto e buscar o responsável, que com certeza eles conseguem fornecer.
Tá ótimo. Bom, é importante dizer que várias pessoas elogiaram bastante as palestras de vocês, ficaram impressionadas com todo esse ferramental, com tudo que foi desenvolvido e todo o potencial de desenvolvimento ainda para a melhoria das condições aí gerais da população e da cidade, né? Bom, eu acho que a gente está caminhando para o final, né, do tempo. Aliás, eu acho que até já passamos um pouquinho só. Eu queria saber se vocês querem dar uma palavrinha final bem rápida aí de 30 segundos para em seguida a gente encerrar o nosso evento. Começando, pode seguir a ordem: Cristina, Luciana, Hadir e a Mônica. Eu gostaria de agradecer de estar participando aqui desse evento e falando um pouquinho das tecnologias hoje tão presente na nossa vida e tão importante aí para o desenvolvimento dos nossos municípios e de todo o país, né? Então, acho que investir em tecnologia... Eu vi alguma coisa no chat, Zé, falando que pode ser ferramenta de exclusão, mas eu não acredito nisso, que é ferramenta de exclusão, é ferramenta de inclusão, porque quando você tem a gestão do local, por exemplo, você tem a gestão dos postos de saúde, você tem a gestão, como o Hadir mostrou, a gestão do ambiente, você está incluindo essa pessoa, né? Essa pessoa está participando das políticas públicas e está recebendo. A gente não está falando de dispositivos de agendamento, porque tem locais que as pessoas podem ir para fazer esse agendamento. Elas não precisam ter essa internet em casa, ter a cidade, o estado, ela disponibiliza também, né, meios para que essas pessoas possam fazer os seus agendamentos, fazer as suas consultas. Então, não é, a tecnologia é ótima, precisa, mas é um jeito de inclusão também, de inclusão daqueles que também não têm acesso, porque os municípios e o Estado, eles dispõem de recursos para que essas pessoas possam utilizar também, é assim que eu vejo. Muito obrigada, agradeço, assim, gostei muito da apresentação do Hadir, da Luciana, da Mônica, parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado, Cris. Luciana? Puxa, que bom, Cris, que você falou isso, porque eu vi também esse comentário e é isso, é exatamente isso que eu penso. Como eu comentei, né, quando a gente está trabalhando com dados, quando a gente abre esses dados, né, sistemas também que permitem esse acesso, esse compartilhamento que a gente citou, essa é uma forma de inclusão, sim. Mesmo até para a gente é sempre um desafio também, né? Porque é muito fácil, não, a gente tem os dados, tá, mas está em que formato? Não, tá o formato XPTO, peraí, ninguém consegue acessar, né? Então, isso também, inclusive dentro dos próprios órgãos públicos, né, acontece muito. Então, esse é um trabalho de pesquisa que a gente faz também, e a tecnologia vem para fazer isso, né, para transformar qualquer dado, em qualquer formato de dado, em outro formato de dado, para que a gente tenha mais acesso também. E o que a gente está fazendo, acessando esses dados, é justamente procurando aí soluções para a cidade, procurando esse reconhecimento da cidade, né? A gente acha que sabe muita coisa, e quando a gente olha de verdade para os dados, se espanta, às vezes negativa, às vezes positivamente também. Obrigada mais uma vez, fica o convite para todo mundo entrar lá nos nossos portais do GeoSampa, em especial, mas também o Observatório de Indicadores, o Infocidade, os Informes Urbanos, procurando no Google lá, todos esses vocês conseguem achar, em vez da gente passar aquele endereço enorme. E é isso, e qualquer dúvida, a gente tem os canais de comunicação, dúvida, crítica, sugestão, não consigo abrir, e deu errado, porque a tecnologia tem dessas coisas também. E a gente vai ajustando, pode falar com a gente pelo canal também, tá bom? Obrigada. Obrigado você, Luciana. Hadir? Legal, eu queria falar duas coisinhas, bem rapidamente. Uma é assim, a gente sentiu uma grande mudança na sociedade de pouco tempo para cá, que assim as pessoas
hoje se acostumaram com a tecnologia. Então, nós, da área pública, temos que seguir nesse caminho, não tem jeito. Você chama um carro, um táxi, um Uber no aplicativo, em 10 minutos ele está ali. Você faz uma compra na internet, às vezes em 2, 3 horas ela está na sua casa. Só a tecnologia, só essa massa de dados, só essa integração vai fazer com que o serviço público consiga acompanhar isso que hoje é uma exigência. Antigamente, a pessoa aceitava esperar 10, 20, 30 dias para tapar um buraco da rua dela, para fazer o serviço. Hoje, não. Hoje, como ela compra na internet e ela recebe em 2, 3 horas, nós temos a obrigação, como serviço público, de fazer esse serviço na mesma velocidade. E só a tecnologia vai levar a gente para isso. E uma segunda coisa é assim, tudo isso que a gente faz aqui gera informação e gera acesso. E é só isso que vai fazer nós mudarmos como civilização, nós mudarmos de status como raça, né, humana. Então, esses dados, esse acesso e essa coisa, eu acho que é o fundamental, está no DNA nosso já. Não tem mais como a gente falar que tecnologia restringe. Não, tecnologia não restringe, tecnologia inclui. E tecnologia que vai fazer a gente ser... a nossa civilização do futuro vai vir daí, vai vir desse monte de informações, desse monte de dados. Queria agradecer a oportunidade para mostrar um pouquinho do que a gente fez até agora, então, à disposição. Nós aqui agradecemos, Hadi. Muito obrigado. Mônica. Oi. Eu queria finalizar agradecendo o convite, né, e dizer que eu gostei bastante das palestras de todos os colegas aí, tanto da Maria Cristina do IPT, como da Luciana e do Hadir, que são da Prefeitura. Gostei bastante. Vou entrar, vou acessar os dados, viu? Vou pedir para consertar o buraco da minha mão, brincadeira. Mas é isso aí. Obrigada e parabéns a todos. Tá bom. Pois é. Mas exatamente isso, a ideia da semana, dessa semana de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento, é exatamente a gente colocar nos vários temas, esse é o nosso, foi um tema, tem muitos outros bastante sensíveis também, né? Exatamente no sentido de colocar os pesquisadores das instituições de pesquisa, da administração pública, do parlamento, né, para exatamente trabalhar no sentido de potencializar a melhoria da inclusão, né, nos vários aspectos, tecnológico e social, que os dramas são muitos, né. Bom, mas enfim, eu novamente agradeço a todos, e agradecemos também a todas as entidades participantes. Destacamos aí o gabinete do vereador Eliseu Gabriel, com toda a sua equipe, que deu todo o apoio, e a Câmara Municipal de São Paulo, e também lembrando, né, que o pessoal que queira assistir depois, né, vai estar, então, no canal Fórum da Ciência, Tecnologia e Inovação, no canal no YouTube, que o pessoal pode assistir depois esta apresentação, além das outras, tá bom? Bom, gente, eu acho, então, que a gente pode encerrar. Mais uma vez, agradecendo a todos os palestrantes, ao público que nos prestigiou, e vamos em frente. Muito obrigado, boa tarde para todos, e até outra oportunidade. Tchau, tchau.